Às margens do Nilo, a vida pulsava em contrastes gritantes. De um lado, o brilho dourado dos palácios, onde o faraó reinava em meio à opulência e à adoração. Do outro, a labuta incessante dos escravos, curvados sob o sol escaldante, construindo a grandeza do império com o suor de seus rostos. No coração desse cenário dicotômico, vivia Moisés, um príncipe egípcio, herdeiro de um mundo de privilégios. Criado na corte, desfrutava de todos os luxos que sua posição lhe proporcionava. Mas seus olhos perspicazes não ignoravam a desigualdade que o cercava. Um senso inato de justiça o impedia de aceitar passivamente a realidade que se apresentava. Uma inquietação silenciosa que o acompanhava como uma sombra. Apesar do luxo que o cercava, uma sombra persistente pairava sobre Moisés. Pequenos incidentes, como fragmentos de um quebra-cabeça, começaram a perturbar sua paz. Às vezes, durante as festividades no palácio, seus olhos se encontravam com os olhares furtivos dos escravos hebreus, olhares carregados de uma tristeza profunda e um reconhecimento silencioso que ele não conseguia compreender. Em outras ocasiões, enquanto estudava os antigos hieróglifos nos templos, ouvia sussurros sobre um passado oculto, histórias de um povo diferente, de uma origem distante, e havia os sonhos, vívidos e perturbadores, nos quais ele se via em meio a um povo sofrido, sob um céu estrangeiro. Esses ecos do passado, como murmúrios distantes, despertavam nele uma inquietação crescente, uma vaga sensação de que algo fundamental sobre sua própria identidade permanecia oculto, à espera de ser revelado. A verdade, quando finalmente surgiu, atingiu Moisés como um raio. Não veio em um momento grandioso ou através de uma visão divina, mas sim em uma conversa sussurrada nos aposentos da ama de leite que o criara. Velha e cansada, com a voz embargada pela emoção, ela revelou o segredo que guardara por tantos anos. Ele não era um príncipe de sangue egípcio, mas sim um hebreu, um filho do povo escravizado. As palavras, carregadas de dor e de um amor silencioso, ecoaram em sua mente, desfazendo a imagem que ele construíra de si mesmo. Um turbilhão de emoções o invadiu. Choque, descrença, raiva, uma profunda confusão sobre sua própria identidade. Quem ele era, afinal? O príncipe criado no luxo do palácio ou o filho do povo oprimido, destinado à escravidão? A revelação o lançou em um abismo de incertezas, onde o passado e o presente se confrontavam em uma batalha dolorosa. A revelação ecoava em sua mente quando Moisés presenciou uma cena brutal. Um guarda egípcio espancava um escravo hebreu com crueldade. A raiva, antes contida, explodiu dentro dele. Num impulso incontrolável, Moisés interveio, golpeando o guarda. O homem caiu, sem vida. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração ofegante de Moisés, o peso do ato recaindo sobre seus ombros como uma maldição. O medo frio e cortante tomou conta de Moisés. A notícia da morte do guarda certamente chegaria ao faraó, e as consequências seriam terríveis. Sem hesitar, ele tomou a única decisão possível: a fuga. Deixando para trás o palácio, o luxo e a vida que conhecia, Moisés se lançou na vastidão implacável do deserto, buscando refúgio em um mundo desconhecido. As areias escaldantes do deserto se estendiam até onde a vista alcançava, um cenário de solidão e provação. Para Moisés, porém, o deserto se tornou um refúgio, um lugar para reconstruir sua vida em meio ao silêncio e à vastidão. Longe do luxo do Egito, ele encontrou abrigo em uma tribo nômade, aprendendo seus costumes e seus caminhos. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote midianita, e juntos formaram uma família. Os anos se passaram, e o príncipe outrora mimado se transformou em um pastor, guiando os rebanhos pelas pastagens áridas. Aos poucos, as memórias do Egito, embora ainda presentes, começaram a se dissipar sob o sol implacável do deserto, dando lugar a uma nova identidade, forjada na simplicidade e na conexão com a natureza. Um dia,
Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro perto do Monte Horebe, um fenômeno incomum chamou sua atenção. Uma sarça, em meio à aridez do deserto, ardia em chamas, mas não se consumia. Intrigado, Moisés se aproximou para observar o fenômeno mais de perto. De repente, uma voz ressoou em meio ao silêncio. Moisés, Moisés. Assustado, ele respondeu: Eis-me aqui. A voz continuou revelando ser a voz de Deus, ordenando que ele tirasse as sandálias, pois o lugar em que pisava era terra santa. Uma presença poderosa e inexplicável preencheu o ar, envolvendo Moisés em um mistério que mudaria o curso de sua vida. A voz que emanava da sarça ardente continuou a falar, revelando a Moisés o propósito daquela aparição extraordinária. Deus havia testemunhado o sofrimento de seu povo, os hebreus escravizados no Egito, e ouvira seus clamores. Agora, ele escolhera Moisés para ser o libertador, o líder que os guiaria para fora da terra da escravidão rumo a uma terra prometida, uma terra onde pudessem viver livres e em paz. A princípio, Moisés hesitou, sentindo-se indigno e incapaz de tamanha responsabilidade. Questionou sua própria eloquência e duvidou da aceitação do faraó. Mas a voz divina o assegurou de que ele estaria com ele, dando-lhe o poder e as palavras necessárias para cumprir a missão. Um cajado foi dado a Moisés como um sinal de seu poder divino. Com o coração dividido entre o medo e a fé, Moisés se despediu de sua família e partiu rumo ao Egito, levando consigo o cajado que simbolizava o poder divino. A viagem foi longa e árdua, através do deserto que outrora lhe servira de refúgio. Cada passo o aproximava do confronto iminente com o faraó, o homem mais poderoso do Egito, e da responsabilidade de liderar um povo sofrido rumo à liberdade. Ao chegar às terras egípcias, Moisés reencontrou seu irmão Arão, que se juntou a ele como porta-voz, auxiliando-o a comunicar a mensagem divina ao povo hebreu. Juntos, eles se apresentaram aos anciãos de Israel, relatando a visão da sarça ardente e a missão que Deus lhes confiara. A esperança renasceu nos corações oprimidos, e a notícia da chegada do libertador se espalhou como fogo em palha seca. Diante do faraó, sentado em seu trono majestoso, Moisés e Arão se apresentaram como enviados do Deus de Israel. Com palavras firmes e corajosas, eles transmitiram a mensagem divina. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, com um olhar frio e arrogante, recusou-se a reconhecer a autoridade desse Deus desconhecido. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Questionou com desdém. Ignorando o pedido, o faraó endureceu seu coração e aumentou ainda mais a opressão sobre os hebreus, ordenando que produzissem a mesma quantidade de tijolos, mas sem o fornecimento de palha, tornando o trabalho ainda mais árduo e cruel. A tensão no ar era palpável, o prenúncio de um conflito que mudaria para sempre a história do Egito e de Israel. Como um presságio terrível, a água do Nilo, a fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue. Peixes morreram. O rio exalava um odor fétido e a água tornou-se imprópria para consumo. A cena era de horror e desespero. Os egípcios, dependentes do Nilo para tudo, viram-se privados de sua principal fonte de sustento. O faraó, mesmo diante desse terrível sinal, permaneceu irredutível, seu coração endurecido pela soberba. A primeira praga assolava o Egito, um prenúncio do que ainda estava por vir. Uma onda de coachares ensurdecedores tomou conta do Egito. Milhares de rãs emergiram do Nilo, invadindo casas, leitos, fornos e até mesmo os utensílios de cozinha. A presença constante dos anfíbios se tornou insuportável, causando repulsa e dificultando as atividades cotidianas. O chão se movia sob os pés, coberto por uma massa viscosa de rãs. O odor fétido se somava ao caos, tornando a vida no Egito um verdadeiro tormento. Mesmo diante desse novo flagelo, o coração do faraó permanecia endurecido, recusando-se a ceder ao pedido de Moisés. Uma nuvem densa de pequenos insetos surgiu do pó da terra
infestando homens e animais. Piolhos ou mosquitos cobriam tudo, causando coceira incessante e grande desconforto. A poeira parecia ganhar vida, transformando-se em uma praga irritante que penetrava em roupas, cabelos e até mesmo na pele. A higiene tornou-se impossível, e o Egito inteiro se viu atormentado por essa infestação minúscula, mas extremamente incômoda. Nem mesmo os magos do faraó conseguiram replicar tal feito, admitindo pela primeira vez a intervenção divina. No entanto, o coração do faraó permanecia endurecido. Enxames densos de moscas varreram o Egito, cobrindo tudo com um zumbido incessante e repugnante. Elas pousavam sobre a comida, as pessoas, os animais, tornando a vida insuportável. A higiene se tornou uma luta constante e ineficaz, e a presença constante das moscas trazia consigo o risco de doenças. O ar parecia vibrar com o zumbido constante, uma trilha sonora da miséria que assolava o Egito. Mesmo diante desse novo tormento, o faraó, em sua obstinação, mantinha seu coração endurecido, recusando-se a libertar o povo hebreu. Uma doença terrível e fulminante abateu-se sobre os animais do Egito. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, todos pereceram em grande número, causando enorme prejuízo econômico e sofrimento. Os campos antes cheios de vida e movimento, agora estavam desertos e silenciosos, marcados pela presença dos cadáveres dos animais. A peste se espalhou rapidamente, deixando um rastro de morte e desolação por toda a terra. Mesmo diante dessa calamidade, o coração do faraó permanecia inflexível, recusando-se a libertar o povo hebreu. Uma erupção de feridas e úlceras dolorosas surgiu sobre os egípcios, afetando homens e animais. A pele se cobriu de chagas purulentas, causando grande sofrimento e desconforto. A dor era intensa e constante, tornando a vida ainda mais difícil em meio às outras calamidades. Nem mesmo os magos do faraó escaparam dessa praga, mostrando a todos a extensão do poder divino. No entanto, mesmo diante desse sofrimento generalizado, o coração do faraó permanecia endurecido, recusando-se a libertar o povo hebreu. Uma terrível tempestade de granizo assolou o Egito, com pedras de gelo gigantescas caindo dos céus, destruindo plantações, árvores e até mesmo matando pessoas e animais que se encontravam ao ar livre. Raios e trovões intensos acompanhavam a chuva de granizo, aumentando o terror e a destruição. O cenário era de caos e desolação, com os campos devastados e a população em pânico. Essa praga atingiu com força a infraestrutura do Egito, mostrando o poder implacável da natureza. Mesmo assim, o faraó permanecia irredutível. Uma nuvem densa e escura de gafanhotos cobriu o céu do Egito, obscurecendo o sol e trazendo consigo um silêncio ameaçador. Em seguida, uma verdadeira avalanche de insetos vorazes desceu sobre a terra, devorando toda a vegetação que havia restado após a chuva de granizo. Campos, árvores, plantações, tudo desapareceu sob o ataque implacável dos gafanhotos. A fome ameaçava o Egito e o desespero tomou conta da população. Mesmo diante da completa devastação causada por essa praga, o faraó hesitou em libertar o povo hebreu, mostrando a profundidade de sua obstinação. Uma escuridão densa e palpável envolveu o Egito, mergulhando o país em um breu absoluto por 3 dias. Ninguém conseguia ver nada, nem mesmo a própria mão. As atividades pararam completamente, e o medo tomou conta da população. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelos murmúrios e lamentos. Era como se a própria vida tivesse sido suspensa. Apenas na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, havia luz. Mesmo essa demonstração de poder divino não foi suficiente para dobrar o coração do faraó. À meia-noite, um grito terrível ecoou por todo o Egito. O anjo da morte passou pela terra, ceifando a vida de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo, e também as primeiras crias dos animais. O luto e o desespero tomaram conta de todas as casas egípcias. O faraó, finalmente, diante dessa tragédia imensurável,
cedeu e ordenou a libertação imediata dos hebreus. O êxodo finalmente começaria, marcando o fim do sofrimento do povo de Israel e o cumprimento da promessa divina.